Beleza? Bora lá então começar aqui a nossa aula 6, tá? Para você que está seguindo aqui a playlist da maneira correta e o mais aconselhado, muito obrigado mais uma vez por você estar nessa aula. Ah, trazendo o quê? Para quem também caiu de paraquedas aqui, tudo certo. A gente está em uma estrutura de aulas ensinando conceitos básicos e fundamentais de N8N para quem quer começar a aprender a mexer com automação, ok? Então pode ser que essa aula chova, eu esteja, né, chovendo um pouco no molhado para várias pessoas, mas querendo ou não, aqui eu trago até esse momento aqui conceitos básicos e fundamentais, indispensáveis para que você consiga executar fluxos de automação e processos de maneira assertiva, tá? Com o melhor que a ferramenta te entrega, ok? Recapitulando então aqui a nossa última aula, antes de startar a aula, uma coisa que eu sempre falo, se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, curte os vídeos, compartilhe com algum amigo que está buscando alguma coisa nova para fazer, algum amigo que também está começando nesse mundo de automação, envia esse vídeo para ele que eu acredito que também vai ser de grande valia, tá? Então não se esquece de se inscrever abaixo. Vamos lá então, recapitulando aqui a nossa última aula, a gente fez todo aquele split out, né? Então a gente pegou um array, uma lista de dados e informações que nós tínhamos e nós quebramos essa lista em itens. Então aqui agora nós temos 27 itens diferentes para serem trabalhados de maneira mais assertiva, ok? Agora, chegou um ponto que eu queria entrar com você, para você conseguir entender e para você conseguir, como que eu posso te dizer? Ter um conhecimento assertivo de conceitos indispensáveis que você precisa ter. Que seria, você precisa começar a criar, a partir de agora, não somente para suas automações, mas para sua rotina, para o seu dia a dia, tá? Você precisa começar a criar um raciocínio lógico. Você precisa começar a criar um pensamento lógico que ele vai te ajudar a entender e a enxergar qual é a melhor maneira de você criar uma automação. Como aquela automação vai ser desenvolvida, qual que vai ser a arquitetura dela, quais são as condicionais. Se isso acontecer, faça aquilo. Então você precisa começar a exercitar a maneira de como eu crio essa automação da melhor maneira possível, que para minha etapa atual funcionar, ela tenha que receber as informações de etapas anteriores, tá? Então já começa a buscar maneiras de desenvolver o seu raciocínio lógico, porque a partir de agora isso vai ajudar muito nas suas automações daqui para frente, ok? Vamos lá então. Então aqui eu separei 4 nós, 4 não, deixa eu tirar esse nó daqui. Separei aqui 3 nós extremamente importantes, que são os nós de condicionais, tá? O que são esses nós de condicionais? São os nós que nós conseguimos definir condições e que nós conseguimos alterar a rota das nossas automações. Não só alterar a rota, mas também a gente consegue definir o que nós queremos que passe ou que fique barrado na automação, né? Que seria o caso aqui do nosso filtro. Se nós queremos criar rotas, a depender do que nós temos, nós vamos criar rotas diferentes no fluxo com o switch, porque pode acontecer que em algum momento eu quero tratar um cliente de uma maneira diferente do que outro cliente na minha automação. Então, a partir disso, eu preciso criar rotas diferentes para que cada rota para que a gente consiga tratar cada cliente em sua rota específica, tá? E também nós temos o if. O if, ele é extremamente conhecido no mundo de tecnologia, tá? Para quem trabalha com linguagem de programação, que é uma condicional de se. O que que isso significa? A condicional de se é aquela condicional famosa. Ó, que seria se acontecer isso, faça aquilo. Essa é clássica. O se, ele é justamente para isso. Então, se alguma coisa atender à sua condição, ele vai permitir. Se não, ele não vai permitir. E o se, normalmente, o resultado dele sempre vai ser resultado booleano. O que seria o resultado booleano? Verdadeiro ou falso? Se a condição que você setou
for atendida, verdadeiro, ele vai seguir por essa linha aqui, tá? Por essa conexão. Se a condição que você não definir for falsa, ele vai passar para essa linha aqui, para essa conexão. Vou te mostrar na prática. Na prática, ó, tenho aqui o meu split out, tenho o meu if, ok? Vou abrir o meu if, eu já consigo ver aqui o meu input, os dados que estão chegando para mim do split out, ok? E aqui nós temos essa visualização aqui, ó. Nós temos o valor do campo e nós temos aqui a condição que precisa ser atendida. Então, o que eu vou fazer aqui para você conseguir entender? Eu quero permitir... Deixa eu só pensar aqui para conseguir te ilustrar isso e você conseguir entender isso melhor, tá? Vou pegar o estado. Minto. Vou pegar o produto. Não, vou pegar o estado sim. Ó, estado, aqui para mim, ele está como SP, correto? Vou arrastar ele para o primeiro campo. Então aqui ele já me trouxe, ó, JSON pedidos loja ponto estado, ok? Que é a expressão de resultado São Paulo. Aqui eu vou definir a condição que eu quero que seja atendida. É igual a, e aqui é um ponto muito importante, se eu clicar aqui, ele vai me entregar, novamente, string, números, data e tempo, tá? Lembrando que agora é para condicionais, não para tratar dados. Deixa eu tomar uma água. Booleano, array e objeto, ok? Pedidos, que nós temos aqui, na verdade, o estado. O estado aqui, ele está como string, tá? O que eu quero fazer aqui? Eu quero criar uma condicional que, se o texto, né, no caso, a string, estiver igual a, se for verdadeiro, ele vai passar. Se não for verdadeiro, vai ser false, ok? Então aqui, ó, vou colocar string, né, o texto, no caso, esse texto aqui, SP, é igual a MG. Luiz, mas é SP, por que você colocou MG? Eu vou conseguir te ilustrar isso agora. Se eu colocar... Deixa eu colocar a minha automação para rodar toda para você conseguir ver. Se eu colocar a minha automação para rodar novamente, ó, o meu if, o que aconteceu aqui? Já chegou aqui no meu if, ele já tratou a condição e ele me trouxe 3 itens como verdadeiro e ele me trouxe 24 itens como falso. O que isso significa? Que aqui eu coloquei que se o estado que chegar para mim for igual a MG, se essa condição toda aqui for atendida, ele vai passar como verdadeiro, como true. Então, ele passou para mim somente 3 itens, que desses 3 itens que foram passados, o estado é MG. Então, se eu trocar minha visualização e vir para a tabela aqui, ó, e eu procurar aqui, cadê aqui, ó, estado, dentro de pedidos, MG, ó, esse aqui é de Uberlândia, ó. Uberlândia é minha cidade. E aqui, ó, outro de Uberlândia, caraca, 2 de Uberlândia. Estado MG. O false, o que seria? Ele passou, na verdade ele não passou, perdão. Não foi atendida a condição, porque o estado não era MG, aqui ele colocou SP, ele colocou RJ, ele colocou Paraná, ele colocou Bahia, entendeu? Então, o que eu fiz? O meu true, eu acabei de criar um campo. Se o estado for igual a SP, é verdadeiro. Passa por essa rota aqui. Se for falso, passa por essa aqui e vai ficar aqui parado. Não quero que siga adiante. Luiz, beleza, eu quero trocar. Como que eu faço isso? Você pode pegar qualquer informação dessa daqui e trabalhar com a condicional. O que eu quero? Eu quero que, por exemplo, o estado seja São Paulo
e eu consigo adicionar uma condição. O estado seja São Paulo e, ou também eu posso trabalhar com ou, que seria e cidade precisa ser igual a Uberlândia. Tu lembra quantos Uberlândia nós tínhamos aqui nesse resultado? Nós tínhamos 2. Se agora o estado for igual a MG e a cidade for igual a Uberlândia, ele teria que passar para mim 2 resultados como true. Concorda? Então, se eu executar, ele passou para mim 2 resultados. Porque somente 2 itens, somente 2 pedidos atenderam a minha condição de estado MG e cidade Uberlândia. Tá? Se eu quiser colocar como ou, o ou aqui, ele não é uma exclusão, tá? Não é uma condicional de exclusão, ele é uma condicional de adição. Então, se eu quiser, por exemplo, passar MG ou São Paulo, eu vou colocar aqui a mesma coisa. Eu vou colocar aqui para puxar o estado aqui também é igual a, vou colocar SP. Ele automaticamente agora no true vai passar os meus itens que atendem à condição de Minas Gerais ou São Paulo, que foi o que eu coloquei aqui. Luiz, vamos fazer um outro if diferente. Vamos. Vamos pegar aqui, por exemplo, o produto. Só que agora eu não quero colocar igual a. Por quê? Luiz, eu quero que passe somente produtos notebooks. Como que eu faço isso? Nós temos aqui no produto o nome do produto, o resultado, notebook, certo? O que eu preciso fazer? Eu vou clicar aqui, is equal, só que ao invés de equal, eu vou colocar contain. Então, eu consigo pegar um trecho existente, pode ser uma letra, pode ser 2 letras, pode ser uma palavra, e vou colocar aqui. Então, se produto contém, deixa eu dar um Ctrl C aqui, notebook, ele vai atender a minha condição como true. Se não tiver notebook, a palavra notebook em produto, ele vai dar como falso. Ele não vai passar para o caminho que eu preciso que ele passe. Ok? Então aqui eu vou executar o step. E dos meus pedidos, somente um pedido atendeu a condicional que contém notebook no nome do produto. Vamos pensar em outra palavra para a gente aumentar isso aqui. Talvez gamer. Talvez eles tenham mais de um produto gamer. Então, o nome do produto contém gamer. Vou executar o step. Ah, olha só. Agora nós passamos na lista 3 produtos que contêm o termo, a palavra gamer no nome, no valor da expressão, tá? E nós temos aqui 24 itens que não passaram. Então, esse aqui é o nosso if, tá? Que ele é principalmente para se atender a nossa condição que nós definimos bem aqui. Haja espirro. Ele passa adiante. Se não, ele vai nos entregar por essa linha de conexão aqui para a gente jogar para qualquer outro lugar que a gente quiser. Se a gente quiser tratar de uma maneira diferente, a gente trata, ok? Então esse é o nosso famoso if. Vamos passar ali rapidamente, sem muitas delongas, tá? Para o nosso filtro. O filtro, de maneira bem resumida, ele é extremamente semelhante ao if, tá? Então, se você olhar aqui, a estrutura do nó é a mesma coisa. O filtro ele também vai atender uma condição, tá ok? Tá ok? Ele vai atender uma condição. O que isso significa? Que se a sua condição for atendida, ele vai permitir passar adiante. E o que não for permitido, o que não for atendido, no caso, ele vai ficar barrado aqui dentro, de fato, como um filtro. Entendeu? Então aqui, ó, eu vou pegar na verdade eu vou pegar a mesma expressão de produto, tá? Vou dar um Ctrl C, vou vir aqui. Vou colar minha expressão de produto. É igual a, vou colocar aqui o exemplo do notebook.
Vou executar o step. Ó, aqui ele me trouxe kept e discarded 27 itens. O que significa? Que ele não passou nenhum item. A linhazinha não ficou verde, ele não me deu a quantidade de itens aqui. Tá? Ficou como kept, ficou todos os 27 itens barrados, porque nenhum deles atendeu a nossa condição, que era o nome do produto ser igual a notebook. Luiz, mas tem notebook, porque aqui a gente definiu a restrição igual. Então ele precisa ser exatamente igual a essa palavra. Então aqui eu preciso trocar para contém. Caso contenha notebook, ele vai permitir passar. Agora, como você pode ver, ó, ele passou um item e descartou 26. Esses itens descartados aqui, diferente do if, como você viu, eles não têm uma rota alternativa para ser trabalhada. Vai ficar barrado aqui dentro, a gente não consegue mais trabalhar com aquelas informações, tá? Porque o filtro, ele vai filtrar e o resto não vai adiante. Só o que você permitir na condicional vai passar. Se você quiser adicionar uma condição de e ou para trabalhar da mesma maneira que eu trouxe no exemplo do filtro, fique à vontade. Isso aqui vai ser excelente também, tá? Se eu quiser, então, permitir passar os meus itens que contêm o termo gamer, eu só quero passar pedidos gamers, de produtos que foram comprados que são produtos gamers. Vou executar o meu step, rodou toda a minha automação. Agora ele passou 3 itens. Quero passar somente pedidos da Bahia. Então vou vir aqui em estado, vou trazer para cá. Contém ou é igual a, aqui indifere qual que é a condição, BA, de Bahia. Executar. Ele ia passar somente um item, que é o item que atende o estado da Bahia. Entendeu? Então o filtro ele é bem semelhante ao node if, porém, se você não precisar trabalhar com as informações das quais as condições não foram atendidas, você não vai conseguir trabalhar com essas informações posteriormente no node filtro. Porém, se as condições não atendidas, você quiser trabalhar com elas depois, utilize o node filtro de if, porque no false você consegue trabalhar com o que não atender aquela condição. Se você quiser colocar um if atrás do outro, tipo assim, ó, que eu já vou te dar o exemplo, você também pode. Por exemplo, se o primeiro if for da Bahia, passa adiante. Se passar adiante e contiver a palavra notebook, passa adiante. Se contiver ou se a idade da pessoa for maior que 35 anos, passa adiante. Entendeu? Então você consegue ir criando vários ifs, né? Um if bem alinhado ali para trabalhar com todos esses dados posteriormente. Top? Beleza. Deixa eu deixar um filtro aqui para a gente ilustrar. E por fim, mas não menos importante, nós temos o node switch. Tá? Esse wait ele vai ficar aqui para a próxima aula, esperando. Foda-se. O que seria o node switch? Node switch ele é para criar rotas. Tá? Literalmente, rotas. Porque assim como eu te trouxe anteriormente, pode acontecer que você vai querer que um cliente, ou que um pedido, ou que um dado, ou que uma informação seja tratado de uma maneira diferente. Beleza? Você consegue criar rotas para que, caso essa informação atenda o que você precisa, seja criada uma rota para que ela seja tratada especialmente de maneira específica. Ficou complexo? Vamos lá. Tenho aqui o meu switch, ok? Se você olhar aqui, o switch ele te traz a mesma dinâmica do node if e do node filtro. Tá? Então, se eu quiser que o meu estado... Calma aí que eu preciso pensar. Porque qual que é o problema do switch? O switch ele vai criar as rotas com informações que são padronizadas. Então, aqui nós temos 27 pedidos. Desses 27 pedidos, a gente precisa ter sempre uma expressão, né? No caso seria um valor padronizado que se repita entre os itens. Tá? Eu estou tentando ser o mais didático e o mais explicativo possível. Que precisa se repetir
entre os itens para que, sempre que aquela condição for atendida, ele criar a rota somente do que precisa. Vou te dar um exemplo muito bom. Então aqui eu tenho, por exemplo, ó, pagamento. Aqui nós temos a rota de pagamento, ok? Quero criar uma rota de pagamento de cartão. Então, quem comprar o meu produto ou contratar o meu serviço por cartão, ele vai atender aqui, ó, por exemplo, a expressão precisa ser exatamente igual a, então eu vim aqui, setei igual a ou contém, depende de como você quer tratar essa condição, cartão. E aqui eu vou renomear esse output, ou vou renomear essa saída. Então, eu vou colocar aqui cartão de crédito, ok? Se eu voltar aqui, eu vou ter aqui agora, estou me confundindo aqui, questão de nó aqui em cima. Agora aqui eu tenho a minha saída, o meu output, cartão de crédito, ok? Vou abrir novamente e agora eu vou clicar para executar. Cliquei para executar. E o que aconteceu aqui? O meu cartão de crédito tem somente 10 itens. Por quê? Porque a condição atendida para essa rota de cartão foram 10 itens. Beleza, Luiz. E qual que seria o restante? Se eu não me engano, tem Pix também. Então, vou pegar aqui, pagamento é igual a, e vou colocar aqui Pix. Lembrando que agora aqui precisa estar exatamente igual, tá? Eu não tenho certeza se o Pix está todo maiúsculo, mas eu vou tirar a deixa agora. Deixa eu executar. Ó, aqui, ó. Ele já me trouxe aqui, como você pode ver, cartão de crédito e agora o Pix, porque eu criei uma outra rota, certo? Deixa eu pegar o Pix aqui, que ele vai estar maiúsculo, vai estar minúsculo, então. Deixa eu executar novamente. Ó, olha só, que interessante. Agora, eu tenho duas rotas. Eu tenho na minha automação a rota de cartão de crédito, que vai ser tratada de uma maneira, e aqui, a partir daqui, ó, vai ser uma bifurcação, tá? Vai ser um fluxo que vai ser trabalhado de maneira completamente separada do fluxo que vai seguir a partir dessa conexão. Então, se eu trato os meus clientes de cartão de uma maneira, como por exemplo, o cliente que comprou no cartão, ele vai receber, sei lá, um recibo por e-mail e uma mensagem no WhatsApp. Porém, quem pagou no Pix vai receber o QR Code no WhatsApp, depois uma informação no e-mail, depois um link de copia e cola também no WhatsApp. São coisas diferentes. Então, você consegue fazer a partir disso daqui, criar fluxos. Então, vou te ilustrar assim, ó. Tu consegue criar rotas, que cada rota vai ser seguida e vai ser executada a ação da maneira que você quiser. Entendeu? Se eu quiser criar, eu sei que nós temos 27 itens no total, mas aqui ele só passou para nós 22, tá? Significa que tem mais 5 itens que possivelmente seja boleto. Não tenho certeza se é boleto. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui de novo a expressão de produto. Vai ser, como eu não tenho certeza se realmente está boleto, eu vou colocar contém, tá? Contém boleto. Vou renomear essa saída para boleto. Executar o step. Ó, o que aconteceu aqui? Ele me trouxe 10 itens de cartão de crédito, 11 itens de Pix, nenhum de boleto. Certamente porque o boleto não tem o B maiúsculo. Deixa eu tirar o B maiúsculo, pôr um B minúsculo. Deixa eu voltar aqui novamente. Deixa eu executar minha automação. Rodou. Agora sim. Olha só. Agora ele me entregou 10 itens que foram comprados no cartão de crédito, 11 itens que foram comprados no Pix, 6 itens que foram comprados no boleto. Então, presta bem atenção. Aqui na condição de cartão, eu utilizei que precisava ser igual a cartão. Então, ele precisava ser exatamente a cartão. Pix, exatamente igual a Pix. E boleto,
Como eu não tinha certeza como estava escrito o boleto, eu coloquei só contém boleto, porque às vezes pode estar como boleto bancário. Mas se eu tenho certeza que aquela informação sempre vai vir com o boleto, eu vou utilizar a informação de boleto para ser trabalhada. Então, a partir dessa última etapa do nosso Node Suite, a gente conseguiu entender nessa aula, tá? Principalmente nas últimas aulas, mas essa aula que eu acredito que foi uma aula muito esclarecedora para vários, que a gente consegue criar condicionais. Condicionais, você vai definir as condições para fazer com que o seu fluxo atenda rotas de acordo com as informações personalizadas e diversificadas que chegar nele. Então a gente aprendeu sobre o if, a gente aprendeu sobre o filter, nós aprendemos sobre o switch para criar rotas diferentes, tá? Então, se você gostou dessa aula, se tudo isso está fazendo sentido para você, se você está conseguindo entender, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com um amigo que também está nessa mesma aventura junto com você. E se você quer entender mais como a automação, como IA, como a tecnologia molda o mundo, me segue no Instagram. Meu Instagram é @luisfelipe.ia, que lá todos os dias eu posto conteúdo para te ajudar nessa aventura de trabalhar com a automação. Seja para fazer disso a sua profissão, ou então seja para trabalhar com automação dentro da sua área, dentro da sua expertise, da sua zona de genialidade. Ok? Meu nome é Luiz Felipe, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo e até a próxima aula.